Uribe, deixa eu só trazer aqui uma apuração que me chega do Valdez Góes, ministro da Integração. Eu conversei com ele também para a gente saber, né, o Valdez, ele que sempre também está à frente desses grupos de atendimento, faz parte da integração nacional. Então, ele sempre está envolvido, né, nessas questões que envolvem catástrofes naturais. Estava no Rio Grande do Sul agora e vai também, dizendo ele, se disponibilizar durante essa conversa para o que seja preciso. Mas ainda ele só não tem ainda um valor ou o que vai ser levado a esses estados, porque eles precisam primeiro, os governadores, mostrar para a gente em documento, e aí tem uma questãozinha mais burocrática mesmo. Ele fala, eu não tenho como já ofertar de saída, eles têm que fazer o pedido para a gente, mas ele diz, olha, eu vou colocar o que for necessário para atender essa população, porque eu perguntei sobre o desabastecimento de comida e água, e aí ele diz, o que for necessário, mas é preciso fazer antes esse plano de ajuda humanitária, que vai ser conversado amanhã, indicando, a partir da conversa com os governadores, o número de pessoas a serem assistidas, o que é do governo, o que é da prefeitura. Por isso, essa reunião para pensar nesse plano e aí sim levar esse controle adiante, porque é isso, né? Está sendo uma prevenção para que não se chegue a esse ponto de ficar sem água nem comida nesses estados. Muito bem, agora vamos falar com a Renata Agostini, porque ela também teve uma conversa importante. Renata vai contar para a gente que o Amazonas se prepara para enfrentar essa estiagem, a maior já registrada na região. A situação vai afetar, Renata, a distribuição de água e alimentos para cerca de 500 mil pessoas até o final de outubro. Renata conversou com o governador sobre o assunto, né, Rê? Wilson Lima. Pois é, Tainá, essa é a projeção que o Wilson Lima faz, né, que o governo do Amazonas faz nesse momento. Por quê? A gente tem, até agora, 13 municípios do Amazonas que decretaram situação de emergência. Esses municípios são aqueles que estão ou com um acesso muito difícil ou que, inclusive, já estão ali em situação de isolamento, que já não tem esse acesso porque o nível dos rios está muito baixo, portanto, não se consegue chegar lá com insumos, com alimento, com água. Mas, nas contas do governo do Amazonas, até o mês que vem, até meados do mês que vem, no limite até o final de outubro, 59 dos 62 municípios do Amazonas também terão de decretar situação de emergência, porque estarão com esse tipo de dificuldade. Então, o planejamento do Estado, né, e a estimativa que eles fazem é que dos atuais, do grupo atual de 100 mil pessoas que estão sendo afetadas, chega a esse 500 mil, 500 mil pessoas. É por isso que eles estão vindo para essas reuniões de emergência. E veja, além da compra de cestas básicas, de água para se distribuir, a questão é como chegar lá. Então, o governador Wilson Lima diz que vai pedir, né, já está indicando isso, especialmente ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que haja o apoio da Força Aérea Brasileira, dos aviões da FAB, para garantir essa distribuição. Nesse período que estamos, é comum que haja essa redução do nível dos rios, para que no período das chuvas eles sejam repostos. Mas o que o governador diz é que a velocidade com que eles estão caindo, aí é algo que eles não encontram precedente. E é algo que pode afetar o Brasil inteiro, viu, Renata e Tainá? E a gente vai trazer esse assunto agora, porque no final de novembro a gente tem a Black Friday e nós temos a Zona Franca de Manaus, que produz muitos produtos para o país inteiro. Então, não chegando esses insumos, isso pode afetar a produção industrial. E a gente tem a presença ilustre aqui de Fernando Nakagawa, que vai nos explicar um pouquinho mais de como essa seca ou essa quentura que a gente tem passado no país inteiro pode afetar a Zona Franca de Manaus. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Uribe. Olá, Tainá. É incrível, porque a mudança climática acaba nos afetando de várias maneiras, e algumas delas absolutamente inimagináveis. O fato é que com a estiagem, Uribe, Tainá, o nível dos rios na Amazônia, na floresta, diminui. Isso tradicionalmente faz com que a cabotagem, que é o transporte de mercadorias por navios pelo rio,
diminua, sofra com a estiagem. Então, se o rio está mais baixo, você limita a capacidade de transporte. No ano passado, por exemplo, as embarcações tiveram de ter uma redução de 40% no peso, no limite de transporte, porque o rio estava mais baixo. Então, os navios não conseguiam levar a carga plena. Neste ano, a expectativa é de uma redução ainda maior, 50%. E muitas cidades na região já começam a sofrer com itens básicos, como a Renata nos trouxe. Então, a gente separou aqui duas consequências. Primeiro, para o Amazonas e também para o Brasil. Então, por exemplo, os alimentos básicos deixam de chegar porque eles vêm de barco, por exemplo, lá de Belém, de outras regiões do Brasil, e não estão chegando. Por exemplo, Guilherme Gama, aqui da produção da CNN, apurou que em Benjamin Constant, que é lá no oeste do Amazonas, já na fronteira com o Peru e com a Colômbia, perto de Letícia, o galão de água de 20 litros, que estava a R$15, já está em R$20. Além disso, não chegam congelados e resfriados que vêm do sul do Brasil, e fertilizantes, material de construção, vários itens, para além dos itens industriais. Aí o problema vai para o Brasil. Na próxima tela a gente tem o impacto pro restante do Brasil, porque se as peças não chegam na Zona Franca de Manaus, não tem como, por exemplo, mandar para o restante do Brasil motocicletas, linha branca, por exemplo, ar-condicionado e ventilador, que Gustavo Uribe gosta tanto nesse calor, os eletrônicos, que todo mundo está acompanhando o preço para Black Friday, além dos telefones celulares. Então, é um tema que está sendo acompanhado muito de perto. Quando os componentes são pequenininhos, você até consegue por via aérea, mas itens maiores, motores, pneus, talvez não. E levar para o avião, é muito mais caro. Então, a Black Friday pode ficar mais cara esse ano. Ou seja, Naka, meu ventilador vai ficar com uma haste só, como ele tá, porque eu não vou conseguir comprar um com as outras hastes. Então segura, porque ele vai sambar. Obrigada, Naka, pela sua participação. Volte sempre, tá? Com as suas análises Combinado. tão bem apuradas e divertidas.